Chamo agora para compor a mesa o candidato Guilherme Vieira e passo a palavra para o examinador João Pedro, que fará as perguntas de língua portuguesa. Boa noite, senhor Guilherme. Boa noite, excelência. Vamos iniciar a sua audição com língua portuguesa. O senhor está preparado? Preparado. Certo. Primeira pergunta. Na frase, abre aspas, quando você encontrar um porquê, sua vida vai fazer sentido. Qual a grafia correta do porquê? Nesse caso, o porquê é junto com o acento circunflexo, porque ele, com o artigo antecedente, ele virou um substantivo. Certo. Segunda pergunta. Como são chamadas as palavras com a mesma grafia e o mesmo som? Excelência, as palavras de mesma grafia e de mesmo som se chamam homônimas. O senhor poderia me dar um exemplo? Só repetindo, é mesma grafia e mesmo som. Isso. Só um momento. Me fugiu agora. Terceira pergunta. Qual o plural de sexta-feira? Sextas-feiras. Estou satisfeito. Passo a palavra para o próximo examinador. Boa sorte, candidato. Obrigado, excelência. Boa noite, candidato. Boa noite, excelência. Sou João Ricardo, vou te fazer perguntas da disciplina de Direito, tudo bem? Ok. Vamos lá. Primeira pergunta. De qual natureza é a ação penal nos crimes de abuso de autoridade? Excelência, a ação penal é pública incondicionada. Segunda pergunta. Quais as espécies de ato administrativo? Excelência, existe ato enunciativo, ato descritivo, ato ordinatário. Me recordo dessas. Enunciativo, descritivo e ordinatório, você falou? Ordinatário. Tá. É possível a extradição de brasileiro? Excelência, depende. Nato, jamais. Porém, naturalizado, existe a forma de antes da naturalização por crime comum ou por tráfico de entorpecentes, a qualquer tempo. Satisfeito. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite, candidato. Boa noite, excelência. Dando continuidade, criminologia. Primeira pergunta. Quando os amigos ou a família de uma vítima aconselham ela a não realizar um boletim de ocorrência decorrente de um crime de estupro, qual processo de vitimização estamos falando? Excelência, nesse caso, estamos falando do processo de vitimização terciária, quando a comunidade ou a família não vira as costas para a vítima. Imigração repentina e desenfreada se enquadra em qual teoria macrosociológica? Excelência, nesse caso, se enquadraria na teoria da Escola de Chicago. Perfeito. Terceira e última pergunta. O que é a prevenção secundária? A prevenção secundária se caracteriza, excelência, nas formas, por exemplo, do policiamento ostensivo, rádio, televisão. Estou satisfeito. Obrigado. Passo a palavra para o examinador João Pedro para os apontamentos de português. Opa.
Deixa eu fazer aqui. Só retificando, posso retificar? Sim. No caso de prevenção secundária, seria o policiamento ostensivo. E é isso. Sou satisfeito. João Pedro? Opa, vamos lá. Guilherme, fazer os apontamentos seu de língua portuguesa. A primeira pergunta você acertou, que foi a grafia correta do porquê. E realmente é que você citou que ele trata-se de um substantivo, né? E o porquê, nessa frase que ele foi empregada, ele é junto e com acento, pois ele tem o significado de motivo ou razão, entendeu? E além do valor do substantivo, ele significa motivo ou razão. Olha o contexto da frase. Quando você encontrar um porquê, sua vida vai fazer sentido. Quando você encontrar um motivo ou razão, sua vida vai fazer sentido. Então, ele é junto e com acento. Sim, junto e com acento. Na segunda pergunta, você acertou, meio certo seria, né? Você citou homônimo. Sim, realmente, são homônimos. Só que são homônimos perfeitos, porque eles têm a mesma grafia e a mesma pronúncia. Aí eu pedi um exemplo, você não se recordou. Aí vou citar aqui um exemplo a título de didática mesmo, é a palavra cedo, né? Pode ser o verbo ceder, eu cedo o meu lugar ao colega, ou pode ser o advérbio de tempo cedo, cheguei cedo para a reunião. A palavra cedo, nesse caso, é um homônimo perfeito. E o plural de sexta-feira, você acertou, que é o plural de sexta-feira, você acertou que é sextas-feiras. Ambos variam, né? Obrigado. De nada. Boa sorte, parabéns. Valeu. Tá vendo seu nome aqui. Vamos ver aqui, Guilherme. Com relação à postura, tá muito boa. Tá bom. Conteúdo também. Conteúdo tá bom. Eu gostei. Aí na primeira pergunta era ação pública incondicionada mesmo, né? Na natureza penal dos delitos de abuso de autoridade. E sempre foi. Na antiga lei de abuso de autoridade também era pública incondicionada, tá? Tem muita gente que erra isso, porque na antiga lei havia ali a expressão representação, só que não era representação em caráter processual penal. Era representação no sentido de você denunciar a autoridade pública, um ato de abuso de autoridade, tá bom? Então não teve novidade nenhuma com a edição da nova lei. Ali na segunda pergunta, dos atos administrativos. Essa daqui você me falou enunciativo, descritivo e originatória, né? Descritivo eu nunca ouvi falar, né? Eu confundi. Talvez fizeram na minha oral, se não me engano, essa pergunta, na oral de investigador. Talvez você encaixe descritivo em enunciativo. Quais são? Eu anotei aqui, olha, normativos possuem comandos gerais e abstratos, por exemplo, decreto, instruções normativas, regulamentos. Originatórios, que você falou, né? Manifestações internas da administração que se aplicam dos agentes públicos, instruções, ordens de serviço. Negociais, são aqueles praticados pela administração em concordância com o particular. Enunciativos, que você falou, né? São aquelas que declaram fatos ou situações, como certidões. E tem também os punitivos, tá bom? Então, o cara mandou ali. Acertei duas, né? Não, tá bom. Ali na terceira pergunta é exatamente o que você falou, né? Apenas o brasileiro naturalizado, no caso de crime comum antes da naturalização, ou em caso de tráfico de drogas a qualquer momento, né? Antes ou depois. É isso aí mesmo. Parabéns, viu? Vamos lá, criminologia. A primeira pergunta que eu fiz para você foi em relação a família, os amigos desmotivar a vítima, então perfeito sua resposta. Vitimização terciária, né, que é esse abandono. Você utilizou um termo virar as costas, que eu diria que é um pouco informal, mas sim. Você até deve ter percebido que no final, quando você tentou retificar a sua resposta, né, que eu permiti, eu pensei se eu faria o papel do examinador carrasco ou não. Eu não fiz, eu deixei você retificar. Mas pode ser que na sua arguição, principalmente se o examinador falar estou satisfeito e eu passo minha palavra, tal, essa formalidade, é muito difícil o cara deixar você retificar, entendeu? Ele pode te dar uma no meio das pernas ainda. Usar essa de retificação não é uma boa ideia. Você pode usar, mas se você tiver durante aquele examinador, entendeu? Se você ainda estiver sendo arguido por ele, entendeu? Entendi. Então, por exemplo,
A gente está na segunda pergunta minha. Excelência, poderia retificar a primeira resposta? Pode ser que o cara autorize. Geralmente ele vai autorizar. Na terceira pergunta, você terminou de falar e lembrou de alguma outra coisa? Excelência, poderia retificar a minha primeira resposta, a minha segunda resposta? Beleza. Mas você passou a palavra para mim, você ficou num silêncio, então eu entendi o quê? Que você já terminou sua resposta. Então eu falei, estou satisfeito, passo a minha palavra. Você retificou legal, beleza? Mas pode ser que o examinador não permita, tá? Então, tem que ser na minha vez de falar de Isso. cada candidato. Preferencialmente mesmo. Até, Fernando, até porque lá na hora, né, não passa de um examinador pro outro, passa primeiro pro presidente da banca, né? Isso. E o presidente da banca passa pro outro, entendeu? Sim. É verdade. Beleza. A imigração repentina e desordenada, perfeito, se relaciona com a Escola de Chicago, né? Com a teoria ecológica da Escola de Chicago, que foi aquele boom que teve a questão imobiliária de Chicago e tal, os imigrantes vieram trabalhar e teve toda essa situação. Perfeito sua resposta, parabéns. E a última pergunta que eu fiz foi justamente essa da prevenção secundária, né? São as instâncias formais de controle, aquela seleção, né? Primeira, segunda e terceira seleção, atuando numa área de maior sensibilidade dentro ali da sociedade, né? Uma atuação mais a médio, curto prazo, numa área de mais sensibilidade. Dentro da prevenção secundária, existe ainda a prevenção situacional, né? Que vai atuar, por exemplo, com uma câmera de vigilância, como você falou, com uma área mais setorizada, até mesmo com uma melhor iluminação, farmácia mesmo, que é muito iluminada, tudo envolve essa situação da prevenção secundária. Me deu um puta branco, né? Não, mas você mandou bem. Mas eu consegui falar a polícia, né? Que é ostensiva. Mas mandou bem pra caramba, viu? Parabéns. Obrigadão. Obrigado a vocês aí pelo trabalho. Obrigado.